Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Isa, staff de marketing da ESEC no Brasil. Vim agradecer todo mundo que escutou o episódio anterior. E no nosso terceiro episódio, que finalmente chegou depois de um mês, a gente vai conversar com o João Pedro, que embarcou em uma experiência transformadora de intercâmbio de trabalho na Argentina por meio da ESEC em Florianópolis. Atualmente, o João atua como voluntário na diretoria de gestão de pessoas da organização, é estudante de psicologia e atualmente trabalha como recrutador. Ele vai compartilhar com a gente todas as suas vivências e como isso tem moldado a sua trajetória profissional e pessoal. Então, muito bem-vindo, João. Prazer em te receber aqui. Oi, Isa, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que está ouvindo, que está assistindo. E é isso aí. Fiquei muito feliz com o convite, vai ser muito legal participar dessa conversa. Gente, estamos tentando diversificar mais pessoas aqui, então cada vez mais eu vou tentar trazer um escritório diferente, alguém que viajou com algum escritório diferente, ou se não uma pessoa que faz parte da organização, né, e de alguma forma está fazendo algum tipo de intercâmbio voluntário, a trabalho. E aí, João já chegou aqui com tudo. Vou pedir para o João se apresentar. Claro que eu dei uma introduzida ali em relação a ele, experiência, intercâmbio na Argentina, enfim, muita coisa. Mas, João, quem é você? E como que foi toda essa trajetória? Como que você iniciou na ESEC em Florianópolis? Você fez o intercâmbio antes ou você só foi conhecer o intercâmbio quando você começou a atuar na organização? Como que foi esse início? Boa. Então, como tu falou assim, né, resumidamente, eu sou o João, eu tenho 22 anos, eu sou nascido e criado em Florianópolis mesmo, então moro na mesma casa assim desde que eu me entendo por gente, desde que eu tenho lembranças eu moro na mesma casa. Moro muito próximo à minha família, então é uma rua assim que mora várias pessoas da minha família, então a gente é uma família bem unida, então nesse ambiente bem familiar e tudo mais. Eu não tinha tido nunca contato com intercâmbio assim ao longo da minha vida. Na minha família não tive muitas referências de pessoas que fizeram intercâmbio. Eu tinha um primo que fez um intercâmbio para o Canadá há muitos anos atrás, mas eu era muito pequeno para entender o que era um intercâmbio em si. E eu também não tinha um contato tão próximo com ele. Depois de um tempo, a minha avó e a minha tia, elas passaram muito tempo viajando o mundo, assim, tipo, depois que a minha avó se aposentou e tudo mais, a minha tia também, elas viajaram para vários lugares do mundo, e todo lugar do mundo que elas iam, elas me traziam um boné daquele lugar, tipo um boné, Paris, França, Uruguai, qualquer lugar assim, elas traziam, e foi aí que eu comecei a ver assim, tipo, nossa, o quanto que o mundo é grande, e comecei a ficar com o sonho de viajar o mundo assim como elas, mas não foi uma coisa que eu tive tanto incentivo e que eu não busquei muito pelo meio que eu estava, eu acho. Eu comecei a estudar em escolas onde meus amigos não falavam muito sobre isso, onde eles também não tinham muito essa ambição de fazer, então eu fui perdendo contato e foi ficando uma coisa cada vez mais distante, assim. Então eu acho que eu realmente só fui pensar em intercâmbio mesmo depois que eu entrei na ESEC, que aí, né, a gente tem contato, a gente fala disso todo santo dia, intercâmbio, e aí comecei a pensar. E aí, de entrada na IESEC, eu estava num momento que eu estava passando por uma mudança de vida assim meio grande, porque eu tinha pós-pandemia, durante a pandemia já, eu comecei a trabalhar num escritório de gestão, né? Me formei no ensino médio durante a pandemia, em 2020. E aí eu comecei a trabalhar num escritório, que é um escritório de uma empresa que é da minha irmã. Trabalhei ali durante 2 anos em questão de processos e tal, e fiquei ali meio naquilo. E aí, depois de 2 anos, em 2023, se eu não me engano, eu larguei esse trabalho, saí para poder fazer faculdade, né? E aí eu comecei a cursar psicologia, e quando eu comecei a cursar psicologia, eu comecei a buscar várias coisas, eu gostei muito do meu curso logo de cara, e eu queria muito ter contato com a prática, assim. Então eu queria, nossa, eu quero experimentar tudo de experiência prática que eu puder, quero tentar fazer estágio em todo canto e tal. E eu nunca tinha escutado falar da ESEC, assim, nunca. Eu não sabia da existência, não sabia o que que era, não sabia. E eu comecei a buscar estágio de psicologia, e um dia eu me deparei com um anúncio da IESEC num site de estágios, e eu não entendi, assim, tipo, eu vi ali que era um trabalho voluntário, mas que fazia coisas de marketing, de vendas, de relação com empresas. Eu achei aquilo muito confuso, assim, porque eu nunca tinha visto trabalho voluntário nesse estilo. Aí eu fiquei curioso, falei, cara, eu vou me inscrever aqui para ver o que que é. E aí o processo seletivo foi muito rápido, assim, tipo, eu acho que eu me inscrevi ali pelo dia 9 de agosto de 2023 e deu uns 3, 4 dias eu estava aprovado, assim, então nem tive muito tempo para pensar. Eu me inscrevi para ver o que que é, me abordaram, marcaram uma entrevista, me mandaram um vídeo, assisti, fiz a entrevista, tal, daqui a pouco tal, tu tá aprovado, semana que vem a gente tem uma conferência, tu pode ir, posso, beleza, tá aqui o negócio para inscrição, e foi isso. Então eu entrei assim,
muito rápido e sem saber. Tipo, eu confesso que eu não pesquisei mesmo depois que eu me inscrevi, então eu cheguei na conferência sem saber que trabalhava com liderança, sem saber que fazia intercâmbio, sem saber do propósito, eu não sabia nada. Eu só estava tipo assim, quero fazer alguma coisa, isso aqui apareceu, eu entrei, vamos lá, vamos ver o que que é isso aqui. E aí eu entrei, vivi a minha primeira conferência, daí que eu entendi tudo aquilo e me apaixonei completamente pelo propósito, me apaixonei completamente pelo que a organização fazia, pela história que ela tinha. Quando eu entrei, eu era membro do time de intercâmbios voluntários, né? Então a gente enviava intercambistas voluntários para fora do país, da área de ODV. E aí comecei a viver ali a minha jornada, assim, já comecei muito engajado, então fazia de tudo, tudo que precisava fazer eu estava lá. Eu entrei como case solving, né? Então eu resolvia casos de intercâmbios quebrados, mas no fim muitas pessoas da minha equipe saíram, ficou só eu e a minha vice-presidente, né, a liderança direta ali. E aí ela falava tipo, tem que fazer marketing, eu, beleza, eu faço, tem que fazer vendas, beleza, eu faço. Então tudo que tinha para fazer eu fazia. E surgiu depois questão de postulação para cargo de comitê executivo, né, da IESEC em Florianópolis. Um pessoal me incentivou, me puxou, falou para eu postular, e aí eu estava muito engajado, assim, sem pensar muito, fui lá, postulei, fui eleito para diretor de gestão de pessoas, e desde então estou vivendo, assim, minha jornada de IESEC, que tem mudado muito minha vida, minha trajetória, minha visão de mundo também. Mas começou assim, de uma forma muito inesperada, completamente despretensiosa, sem saber muito no que eu estava entrando. E hoje acho que grande parte da minha vida vem da IESEC, assim, e é construída em volta dela. Eu gostei que você mencionou que você nunca tinha tido uma referência de pessoas que faziam intercâmbio ali na sua família. Então era uma coisa que você também não olhava para isso. Você veio de uma escola onde as pessoas também não falavam sobre isso. E acho que ouvir a palavra intercâmbio faz a gente pensar que não dá para alcançar isso. E a ESEC ela traz isso de uma forma diferente. Você não tinha grandes referências, não era uma coisa que passava pela sua cabeça, e ter o contato ali com a organização fez mostrar que talvez fosse possível, sim. Gostei muito desse ponto que você mencionou. E beleza, você entra na ESEC em Florianópolis, a organização faz você experimentar um pouco de tudo, ver o que, que você vai se encaixar, como que você vai se encontrar em determinada área. Mas e aí, e o intercâmbio? Como que aconteceu esse intercâmbio para a Argentina? E eu pergunto muito em relação ao processo, então o que, que te motivou a se aplicar? Como foi o processo como um todo? Foi demorado? Não foi? Você sentiu que foi bem estruturado na sua visão? Como que aconteceu? É, na verdade, o meu processo de intercâmbio foi meio no impulso, assim, porque desde que eu entrei na organização já falavam que, tipo, nossa, primeiras pessoas que têm que fazer intercâmbio são as pessoas da IESEC e tal. E aí eu acho que eu fiquei muito com isso na cabeça. Quando eu entrei, eu comprei meu intercâmbio na EXP, né, que acho que para quem estiver ouvindo e não for da IESEC é a campanha de descontos para quem é membro e tal, durante uma certa período ali do ano. E aí, na EXP de 2023, eu já tinha me aplicado para uma vaga, mas acabou que não deu muito certo, o escritório demorou muito para me chamar, e aí eu também apliquei meio louco, assim, não sabia se ia ter condição, e no fim não ia ter mesmo, e aí não consegui ir naquele momento, e aí ficou por isso. Mas então eu já tinha meio na minha cabeça, assim, e até retomando um pouco aquele ponto que tu falou do intercâmbio, eu só tinha tido contato, e bem pouco ainda, com questão de intercâmbio estudantil, mas não era uma coisa que me atraía muito, tipo, eu não tinha muita vontade de fazer um intercâmbio para estudar fora. E eu não sabia que tinha intercâmbios como o da ESEC, assim, que era para outra coisa. Para mim, intercâmbio era estudar fora. Não sabia que tinha outras coisas que dava para fazer. E aí, mas então eu sempre fiquei com esse negócio assim de fazer um intercâmbio, fazer um intercâmbio. Eu sempre ficava olhando vagas às vezes assim por puro esporte, só para ver o que que tinha, o que que estava tendo no momento. E aí chegou a Exped 2024.1, que foi em março, e a minha a diretora de intercâmbios, né, a Mari, que na época estava na área de OGX, então ela cuidava tanto de intercâmbios profissionais quanto voluntários, ela me mandou essa vaga, assim, me mandou algumas outras, mas ela mandou e falou, tipo, nossa, olha essa vaga aqui na Argentina, que massa. E aí eu abri a vaga e falei, nossa, realmente que massa, assim, porque era uma ONG que trabalha com pessoas com discapacidade mental e motora, né, um dos principais trabalhos que eles têm, assim, e aí tinha a ver com o meu curso, eu achei o lugar super bonito, é bem parecido com uma ONG que a gente tem aqui em Floripa também, que é a Compassos, que é a nossa parceira, e é uma ONG que eu já tinha visitado, que eu gosto muito, e eu gostei muito do projeto, assim, tipo, eu falei, cara, que projeto massa, e a princípio eu queria aplicar para uma vaga de Green Leaders, que é, não me lembro agora certinho o ODS, acho que é o DS 13,
mas eu queria aplicar para essa vaga, só que ela fechou, e aí tinha um outro projeto na UDS 17, que era para fazer coisas relacionadas a marketing. Eu já tinha tido experiência com marketing na IESEC, mas eu não gostava tanto, assim. Mas eu gostei tanto do projeto que eu falei, cara, eu quero ajudar da maneira que for, assim, se eu puder ajudar com marketing, tudo bem, eu vou ajudar com marketing, vai ser isso. E aí eu apliquei, e o processo foi muito rápido também, tipo, em 3 dias eu estava aceito. Eu apliquei, eles me abordaram no mesmo dia, marcaram a entrevista para o dia seguinte, fiz a entrevista, me mandaram um e-mail de aceite e tal, e aí foi muito rápido, muito rápido. Então, eu já tinha um dinheiro guardado, né, que quando eu saí do meu emprego antigo que eu comentei, eu tinha recebido um auxílio-desemprego, então eu tinha um dinheiro guardado. Aí já aproveitei aquele dinheiro que estava ali, já paguei o intercâmbio e, deixei tudo pronto, falei, beleza, é isso, vamos. E mas não pensei muito sobre, assim, porque eu também tinha muito medo de fazer intercâmbio, assim. Eu nunca tinha viajado sozinho, nunca tinha ido para fora do país, só quando eu era muito pequeno, naqueles cruzeiros que tu passa um dia ali, um dia aqui, e era muito pequeno que eu nem lembro. Então eu tinha muito medo. Então eu só fui ali e falei, cara, vou deixar pago que aí não tem volta e pronto. E esqueci, porque se eu pensasse muito eu ia ficar com muito medo, assim. Tanto é que depois isso gerou vários problemas na preparação da viagem. Esse fato de eu esquecer e falar, depois eu vejo. Mas no fim deu tudo certo. Mas foi isso, assim, foi um processo muito rápido, eu acho que foi super bem estruturado. O pessoal da ESEC em Mendoza sempre foi muito atencioso, então, mesmo fora desses momentos de entrevista, eles estavam sempre em contato comigo no WhatsApp, sempre estavam disponíveis para dúvida, respondiam muito rápido, então foi um processo que foi muito tranquilo, muito tranquilo. Depois também que fechei o intercâmbio, eles me chamaram para várias reuniões, então a gente teve reuniões para conhecer os outros intercambistas que iam estar lá, teve reunião para conhecer o diretor da ONG, teve reunião para conhecer o pessoal que ia ser meu host, então foi tudo muito muito bem feito, assim, foi um processo bem legal. Acho que essa foi a verdadeira definição de tá com medo, é com medo mesmo. E não vai ter volta. Outro país, outra cultura, pessoas diferentes. Se bem que a Argentina, por estar praticamente do nosso lado, é um pouco mais familiar, sou um pouco mais familiar em questão da língua, bastante parecida. E como que foi essa rotina de trabalhar em outro país? O que você sentiu que é diferente do trabalho aqui no Brasil? É, eu acho que eu não tive tanta experiência assim com o mercado de trabalho porque foi um intercâmbio voluntário e era uma ONG que eles faziam muita coisa, tipo, muita coisa. Eles ficavam numa parte mais, uma comunidade de bastante vulnerabilidade ali, que era Lazeiras, o nome do bairro, e aí era a parte industrial de Lazeiras e tal, então era uma parte bem carente. E aí eles faziam várias coisas com a comunidade, então tinha a questão de distribuição de comida, tinha trabalho com as crianças da comunidade, tinha trabalho com as pessoas com discapacidade mental e motora, que nem eu comentei, tinha uma horta comunitária, então tinha várias coisas. E aí quando eu cheguei, eu já fui muito bem recebido, tipo, essa foi uma primeira coisa, assim, que me chamou muita atenção, porque eu tinha um pouco de medo também, tipo, por causa daquele negócio, Brasil e Argentina, futebol e não sei o quê, eu achava que os argentinos não que eles seriam grossos, mas que eles seriam impacientes, assim, que eles não teriam muita paciência para, tipo, porque eu não falava espanhol, eu falava portunhol, tipo, bem jogado, assim, então eu tinha muito medo que eles não fossem ter paciência e tal, que eles não fossem me receber muito bem, e o pessoal da ONG foi muito atencioso comigo, assim, desde o início eles já chegaram, já perguntaram onde é que eu estava, já me direcionaram, tipo, qual transporte público que tu pode pegar, por onde que tu pode andar, por onde que tu tem que tomar cuidado, já me mostraram a ONG inteira, super me abraçaram, então foi muito, muito legal, assim, tipo, desde o primeiro dia eu já me senti muito bem ali na ONG, já me senti muito tranquilo, mesmo com essa experiência de estar em outro país, estar escutando uma língua que às vezes eu não entendia completamente o que eles estavam falando, porque eles falavam muito rápido, então eu entendia ali uns 40% do que eles falavam, mas eu me sentia assim realmente muito acolhido e muito tranquilo ali. E aí eu cheguei fazendo de tudo, porque nem sempre eu cheguei sozinho, né? Eu fiquei um mês mais ou menos de experiência, eu era o único intercambista da ESEC. Mais tarde chegaram outros intercambistas que também estavam fazendo o mesmo projeto que eu. E aí, quando eles chegaram, a gente conseguiu fazer mais junto as coisas e tal, mas durante um tempo eu estava sozinho trabalhando com o marketing ali daquela ONG. E aí foi um pouco difícil assim para mim fazer os projetos de marketing, então tinha momentos que eu fazia outras coisas também. Então, ajudava na horta, ajudava na aula com as crianças, ajudava nas outras aulas que tinha
de teatro, de costura, de arte, de artesanato, de um monte de coisa. Ajudava a fazer a comida para a distribuição de comida que tinha toda sexta-feira, ajudava a distribuir a comida para a comunidade. Então, fui fazendo de tudo, assim, realmente eu chegava de manhã, falava, oi, o que vocês estão precisando de ajuda? Eles me direcionavam, eu ia lá e ajudava, daqui a pouco precisa aqui, então foi uma coisa, assim, realmente de o que precisava de ajuda eu estava fazendo, e nesse meio eu estava fazendo alguns conteúdos ali para rede social, que foi a principal coisa que eles me pediram, né, de movimentar o Instagram e o TikTok deles, então estava fazendo essas coisas, assim, nesse sentido. E aí, mas eu acho que é isso, assim, então eu não tive grande conexão com o mercado de trabalho em si, mas mais com esse dia a dia na ONG também, porque ela era um pouco mais isolada. Como ela ficava na parte industrial, tipo, era ela ali, e aí tinha umas indústrias do lado, mas, tipo, indústria realmente, assim, de fabricação, então não via as pessoas andando por ali trabalhando, então era meio que um mundo à parte da cidade, sabe? Que foi até uma coisa que foi muito legal, assim, porque essa parte da cidade que eu conheci, a comunidade que eu conheci ali em volta, era uma coisa que eu nunca teria nem imaginado se eu tivesse viajado por turismo, sabe? Tipo, eu nunca teria visto aquilo ali, eu nunca teria visto aquelas pessoas que estavam naquelas situações, eu nunca teria nada, nem imaginaria que aquela parte ali existia. E isso foi uma coisa que foi muito legal e que me conectou com a cidade de uma maneira muito diferente, assim. Que bacana. E acho que você, só nessa fala, você soube falar sobre trabalho, você falou sobre pessoas, inclusive essa reflexão de, putz, mas se eu for e eu sou um brasileiro, eu sei que tem toda aquela questão ali da rivalidade, né, de certa forma, entre os países, será que eu vou me sentir acolhido? E que bom que você não se sentiu deixado de lado, e que bom que você teve essa visão das pessoas. E ainda falando de pessoas, falando de cultura, que você sentiu no dia a dia ali? Teve alguma coisa que te tirou um pouquinho ali da zona de conforto? Do país em si, eu acho que não tanto, mas mais pela rotina que eu levava lá, assim, porque o país realmente, culturalmente, não que ele é, tipo, muito semelhante, mas não tem uns choques culturais muito gigantescos, assim, de Argentina e Brasil. É, tipo, me chamou muita atenção lá, que até pode ser meio bobo falar, mas é a questão do futebol mesmo, porque quando eu tava lá, tava no período da Copa América, né, que a Argentina ganhou e tal, então, tipo, eles são fissurados por futebol lá, fissurados, fissurados, assim. Então foi uma coisa que eu tive muita conexão também dessa energia, desse amor que eles têm, assim. É um povo que tem muito fogo, assim, sabe, pelas coisas, que é muito intenso, que ama as coisas muito intensamente, assim, mas também são pessoas que são muito, muito acolhedoras, sabe, em Mendoza especificamente. Eu tive momentos, sei lá, que eu me perdi na cidade, que eu não estava conseguindo me comunicar com alguém de algum caixa ou alguma coisa assim para falar alguma coisa, e sempre tinha alguém que vinha para me ajudar, sempre tinha alguém que vinha com mais paciência, assim, para me direcionar para onde eu precisava, ou para conversar ali com aquela pessoa que eu não estava conseguindo. Então, são pessoas que são, eu não tive nenhum problema de preconceito, nenhum problema de desentendimento com alguém, nada, nada. Realmente, fui muito bem acolhido lá. Ou talvez eu não tenha percebido alguma coisa também, porque eu sou meio desligado, mas, real, não tive problema, assim, com essas coisas. Eu acho que a grande parte do impacto foi justamente essa rotina, né, porque eu morava muito longe da ONG que eu estava. Eu tinha que pegar uns 3 transportes públicos, era um bom tempo de deslocamento e tal. Eu tinha que acordar muito cedo, era muito frio, então estava no inverno, era absurdo, assim, de frio, e também era muito, durante um tempo, eu cheguei em junho e fui embora em julho. Aí durante junho aí era meio outono, e lá é um deserto. Então as temperaturas são muito extremas. Quando é frio é muito frio, quando é calor é muito calor. E aí às vezes amanhecia, tipo, eu acordava ainda estava escuro assim, amanhecia muito, muito frio, então eu saía cheio de roupa e tal. E aí, quando eu tava lá na ONG, no meio da tarde, batia um sol que ficava um calor do caramba, e aí eu tinha que tirar as roupas tudo, e aí quando começava a anoitecer, ficava frio pra caramba de novo. Então, foi um negócio, assim, muito louco. Não sei como é que eu não fiquei doente lá, mas enfim. É... Acho que o clima foi uma coisa que eu enfrentei bastante, assim, porque eu já tinha pego frio, mas nunca um frio que nem lá, assim. Na parte que eu tava hospedado não, né, que eu tava de host até é, chegou a nevar alguns dias, assim, então dava para ver a neve caindo do céu, não chegava a ficar aquele chão branco e tal, mas, tipo, saía, tinha estalactite pendurada, tinha, sei lá, a poça de água estava congelada, então foi umas coisas, assim, que o clima
foi bem puxado, digamos, para me adaptar, e também essa rotina de deslocamento, que não é uma realidade que eu tenho aqui em Floripa, né? Tipo, aqui as coisas são mais perto, eu tenho também o privilégio de poder, tipo, me locomover de carro e tal, então foi uma rotina muito diferente que eu tive que me adaptar. Eu acho que essa foi a principal coisa. E aí de pessoas também, não só as pessoas da ONG, as pessoas da cidade, mas todos os outros intercambistas que eu tive contato, foi uma experiência muito legal, porque um dos maiores medos que eu tinha para ir era de não conseguir me conectar com as pessoas, assim, porque eu sou uma pessoa que de primeira eu sou bem tímido, e eu não falava espanhol, que nem eu falei, tipo, eu também não falo muito bem inglês, eu entendo se falarem, mas eu não sei falar, tipo, fluentemente, não consigo. Então eu tinha muito medo de, tipo, meu Deus, eu vou ficar lá sozinho, não vou fazer amizade com ninguém, não vou conseguir me conectar com nada, o que que eu vou fazer? Vou ficar lá um mês, sei lá, tipo, perdido. Mas foi uma surpresa muito boa que, tipo, foi muito fácil de me conectar com as pessoas lá, porque tinha vários intercambistas da ESEC, então eu acho que a gente estava em uns 10 ou 12, quando a gente, ao longo da experiência toda, a gente chegou a ficar entre uns 12, e tinha, tipo, quando eu cheguei já tinham pessoas que já tinham chego há um tempo, e aí elas tinham feito amizade com outras pessoas que estavam fazendo intercâmbio por uma faculdade de Mendoza, e aí na própria ONG que eu estava tinha outros intercambistas que vinham de outras agências ou de outros lugares assim que vinham fazer intercâmbio, às vezes até vinham por conta própria, mandavam mensagem para o diretor da ONG no Insta e iam lá. Então eu conheci muita gente do mundo inteiro e consegui me comunicar, sabe? Bem aquele negócio que falam que tu pode não falar a língua, mas se vocês quiserem se comunicar, vocês vão conseguir dar um jeito de se entender, e era muito isso, assim. Sempre dava um jeito de me entender. Desenvolvi muito meu espanhol lá, aprendi bastante, assim, mas foi uma coisa muito legal, tipo, poder me conectar com várias pessoas do mundo, e hoje eu olho assim e eu tenho pelo menos uma amizade em cada continente do mundo, assim. Então isso é uma coisa que é muito legal e muito engrandecedora também. Fez muita diferença na minha experiência. Você tá em um lugar específico vai fazer com que você conheça pessoas do mundo inteiro. Essas probabilidades podem acontecer, e que bom que foi através de um intercâmbio da ISEC. Você falou então sobre você, né, ter ficado com aquele receio em relação às pessoas, mas você foi, se sentiu acolhido, falou da energia caótica ali do futebol. Pensando bem, faz sentido a Argentina ter essa energia em relação ao futebol, da mesma forma que a gente tem aqui no Brasil. Afinal, a briga do Maradona e Pelé dura até hoje, se a gente for parar pra pensar. E aí, uma dúvida, uma curiosidade assim bem aleatória. A cidade que você foi é realmente a cidade do vinho, como eles dizem? E você bebeu vinho? Quero saber, tem diferença? É muito a cidade do vinho, muito, muito mesmo, assim, tipo, tem vinícola para todo canto, e aí tem vinícola que tem degustação de graça, outras não tanto, assim, mas tipo, tem muita, muita vinícola, é muita cidade do vinho, e é diferente, é diferente. Lá, a uva que é muito famosa, deixa eu só lembrar para não falar besteira, eu acho que é a Malbec, talvez eu esteja errado, mas eu tenho quase certeza que é a uva Malbec, que é muito famosa lá. Eu e os outros intercambistas, eu morei numa casa com outros intercambistas, né? Então era tipo uma EP house que a gente chama, que alguns países têm, né, e tal, mas tipo a gente não tinha host family mesmo. Depois no final da experiência eu fui ficar com um host family e tal, mas foi mais no finalzinho. Tava eu e mais 6 pessoas, e eram todas mulheres. Foi uma grande experiência, inclusive, também, assim, de sair da zona de conforto, de morar com várias mulheres, e aí tinha um banheiro só, um chuveiro só, e era um chuveiro que ele esquentava só durante um tempo e depois tinha que esperar para esquentar de novo. E aí várias mulheres precisando tomar banho e eu precisando tomar banho, daí eu tomei vários banhos frios. Foi uma experiência, mas enfim. E aí eu e ela, a gente visitou muitos lugares. Então a gente foi em várias vinícolas e tal, degustei bastante vinhos em vários lugares e realmente assim é a cidade do vinho. É muito bom, tem muita diversidade, é muito barato, realmente, isso que falam é verdade, tipo, é bem barato os vinhos lá. E as vinícolas são muito bonitas, os lugares são muito bonitos, então às vezes a gente ia, se juntava todo mundo, ia numa vinícola e fazia um piquenique, então a gente comprava ali um vinho, comprava umas tortilhas, que eram umas coisas que eles tinham lá, bem tradicional, comprava media luna, que é uma comida muito tradicional de lá também, e aí a gente sentava ali no meio da vinícola mesmo, assim, no meio da plantação, e ficava fazendo piquenique, era muito legal, então deu para conhecer bastante coisa. E aí uma curiosidade também que foi muito massa de lá, que eu descobri, eu não sei se são todas as vinícolas, mas sei que bastante são assim,
porque fica perto da Cordilheira dos Andes, né, Mendoza. E aí, muitas das vinícolas, a água que passa pela parte da plantação, ela é água de gelo derretido da Cordilheira dos Andes. Então, tipo, eles têm estação certa meio que a água passa ali e tal, que é o tempo que derrete, aí vem lá da Cordilheira dos Andes a água e passa pelas vinícolas e aí abastece meio que aquela plantação ali e tudo mais. Então, isso é, não sei, algum diferencial místico, assim, talvez do vinho de lá, mas é muito, muito bom, realmente. Olha, tô com inveja. Você bebeu um vinho que a água provavelmente veio da Cordilheira dos Andes, sabe? Em algum momento você teve aquele toque. É história pra contar. Quem diria, né? Putz, você pensa, ah, vou num país aqui do lado. É só aqui do lado. E não, olha o tanto de história que você trouxe. Olha o tanto de pessoas que você conheceu. É, justamente por lá também ter uma outra ESEC. Olha a ponte que ela faz com outros países, com outras ESECs de outros comitês locais. Então, é realmente uma bagagem aí que com certeza você vai ter levando pro resto da vida. E eu sempre gosto de perguntar sobre como que é a volta pro Brasil, porque acho que independente da viagem que você esteja fazendo, seja dentro do país ou seja fora, voltar para casa é um sentimento diferente. Eu acho que a gente volta um pouco mudado. E aí, como que o João voltou? O que que você sentiu nessa volta pro Brasil? Eu acho que uma das principais coisas, assim, até relacionando com a IESEC, porque ter viver esse intercâmbio foi um ponto, não um ponto de virada, porque eu já era muito conectado com a IESEC, mas eu passei a ser muito mais com o intercâmbio, porque eu confesso que eu não era tanto conectado com o intercâmbio em si, porque, que nem eu falei, eu entrei sem saber que fazia intercâmbio, então eu entrei tipo, vou viver isso aqui, e eu vivi, e eu me apaixonei pela minha experiência de membresia, e era por isso que eu amava muito, assim, tipo, nossa, eu amo a minha experiência de membresia, mas eu nunca tinha tido uma experiência de intercâmbio. E aí, quando eu tive, eu me apaixonei pelo que a ESEC faz, que é intercâmbio, sabe? Eu falei, tipo, cara, essa experiência é muito incrível, tipo, todo mundo deveria poder viver, e então eu acho que eu voltei muito mais conectado com isso, e voltei muito mais, é... acho que uma coisa que mudou muito para mim, tipo, eu já tinha noção dos meus privilégios, mas valorizando muito mais eles, assim, porque no dia a dia de ONG ali, tipo, teve momentos que foram coisas difíceis de ver, assim, sabe? Foram choques de realidade muito grandes. É, acho que alguns exemplos muito claros, assim, foi tipo, eu tava ali com as crianças conversando e tal, e aí eu lembro que logo no início, quando eu cheguei, uma das crianças, ela veio para mim e me perguntou de onde é que eu era e tal, e aí eu falei Brasil. E aí ela fez uma cara, assim, meio estranha, e eu achei que era por causa da rivalidade Brasil e Argentina. Mais tarde, quando eu fui conviver, eu descobri que não era porque, tipo, as crianças não faziam ideia de onde que era o Brasil. Tipo, elas não sabiam localizar o Brasil no mapa, elas não sabiam, não sabiam. Então, isso foi um choque meio grande, assim, de ter esse contato com as crianças, de ver realmente uma outra realidade, e da questão de distribuição de comida também, porque, por exemplo, era toda sexta-feira, e aí vinha muita gente, tipo assim, coisa de 200, 300 pessoas para buscar comida que a gente enchia num pote ali e dava uma cestinha básica assim com o que tinha para as pessoas. E eles tinham tipo uma lista com o nome das pessoas que recebiam essa comida. E aí, tipo, eles falavam que eles ajudavam mais de 1.000 pessoas, assim. Eram 300 famílias, mais de 1.000 pessoas, só que a gente não via propriamente as 1.000 pessoas, né? A gente via ali 200 e tal, que já era muita coisa, mas não via tanto. E aí, acho que um dia que me causou um impacto muito grande foi uma vez que a gente tinha para distribuir comida que era dependia do número de pessoas que tinha, porque era no período de, eu acho que era alguma data especial que tinha lá, eu não lembro, mas a gente recebeu uma doação de muito alfajor, muito assim. E aí a gente distribuía para as famílias os alfajores numa sacolinha. E aí quando eles chegavam, eles nos diziam tipo assim: quantas pessoas tem na tua família e quantas são crianças?" Que aí a gente dava o alfajor de acordo com o número de pessoas ali, o número de crianças, né? E aí que eu vi tipo que a dimensão daquilo ali que a gente estava fazendo era ainda maior do que aquilo que a gente estava vendo, sabe? Porque a gente já via 200 pessoas ali vindo buscar, mas, tipo, vinha as pessoas e perguntava, quantas pessoas tem na tua casa? São 7. É eu, minha esposa e mais 5 crianças. Tem eu, meu avô e não sei o quê. E aí vinha criança buscar para a família, tinha 8 pessoas na casa, vinha idosos também buscar para a família, tinha 9, 10 pessoas na casa, então foi uma coisa que foi
muito impactante, assim, de ver aquela realidade. Toda sexta-feira eu via os mesmos rostos vindo buscar aquele auxílio ali com um sorriso no rosto, porque aquilo estava, tipo, mudando a semana delas, assim, sabe? E era uma coisa muito simples que a gente estava fazendo. Então isso foi uma coisa que deu um impacto muito grande. E eu acho que uma última também foi é, um momento que, quando a gente estava nessa casa com os outros intercambistas lá morando, a gente tinha uma calefação, mas ela era muito antiga, então ela não esquentava a casa inteira. Então a gente ficava, tipo, trabalhando, fazendo alguma coisa do lado da calefação. Literalmente a gente pegava as cadeiras, sentava do lado e ficava ali trabalhando e tal. E a gente não podia ligar ela de noite, tinha que ficar só de dia, não podia dormir com ela ligada. E aí eu lembro que uma das meninas, tipo, ela tava muito incomodada, assim, com isso. Tipo, ela tava, pô, tô dormindo com muito frio e tal, não sei o quê. E aí, beleza, assim, eu relevei isso um pouco, mas logo naquela mesma semana que ela comentou isso, a gente foi pra ONG, e aí a gente tava lá, tava eu e um outro intercambista, a gente tava brincando com as crianças, e as crianças meio que nos chamaram, tipo, ah, vamos lá em casa pegar a bola pra gente jogar futebol. E a gente falou, beleza. Daí a gente foi pra casa, que era, tipo, atravessar meio que um riozinho que tinha ali e tal. E aí eu vi onde é que aquelas crianças moravam, assim. Elas nos levaram pra casa delas e era literalmente um monte de bambu cortado no meio, fincado, e caixa de papelão e saco de lixo amarrado no bambu. E era isso, a casa deles. Tipo, não tinha concreto, não tinha tijolo, não tinha madeira, era isso. Eles moravam ali, assim. E famílias grandes, e eles, tipo, andando de bermuda e roupa, assim, que, tipo, claramente não era, aguentava aquele frio de noite, assim. E foi um choque muito grande, assim, tipo, ver aquilo ali, as crianças vindo sempre com um sorriso no rosto, assim, para viver as coisas ali, sempre muito empolgadas. Então, acho que foi um momento que nem eu falei, me permitiu olhar com muito mais carinho para os privilégios que eu tenho aqui, com muito mais consciência, ainda mais do quanto que isso faz diferença, e também me conectar com a cidade de outro jeito, que nem eu falei. Então, essa minha volta para o Brasil, quando eu saí do Brasil para cá, eu estava com muito medo e com um aperto muito grande no meu coração, porque eu estava tipo, nossa, eu vou ficar longe de tudo que eu conheço, de tudo que eu amo, da minha casa, da minha família, dos meus amigos, eu vou ficar longe de tudo por um mês e meio. Meu Deus, tipo, eu tava com um aperto muito grande. Mas eu fui, vivi lá, e quando eu voltei, no avião de volta, eu tava com esse mesmo aperto, sabe? Tipo, como se eu tivesse indo embora da minha casa também, porque eu me conectei com aquela cidade de uma maneira muito forte. Então, quando o avião decolou, assim, eu me acabei de chorar indo embora, porque, tipo, levei uma parte da cidade de mim e acho que foi muito por esse contato. Que nem eu falei, eu não teria nunca criado essa conexão se eu fosse só turistar lá. Então, essa volta para o Brasil foi muito disso, assim, de realmente sinto que até hoje tem uma parte de Mendoza que está comigo, assim, sabe? É uma cidade que eu amo de paixão, que eu sou completamente apaixonado, sou louco para voltar para lá e mas acho que é isso, foi um impacto muito grande de ver, eu acho que o mundo não é tão assustador, né? Porque, que nem eu falei, eu tinha muito medo de viajar, de fazer esse intercâmbio, e aí eu vi que o mundo não é tão assustador assim, que a gente vai conhecer pessoas incríveis em todo canto do mundo, que a gente vai conhecer lugares incríveis e que é possível, sim, viajar o mundo, conhecer o mundo, viver experiências, mesmo que às vezes a gente não saiba totalmente o idioma, mesmo que a gente não se sinta completamente preparado, ou que a gente esteja morrendo de medo, mas acho que eu voltei muito mais com, com consciência dos meus privilégios e com muito mais coragem e autoconfiança em mim mesmo e com muito mais amor pelo mundo, assim, mais vontade de conhecer mais coisas e novos lugares e novas pessoas. Eu esperava, sim, receber um feedback muito bom sobre como voltar, mas o seu foi bem. Ele tocou, sabe, lá na ferida, mas de um jeito bom. Você não tá mais lá na Argentina com aquelas pessoas, mas você ainda trabalha por pessoas. Estar na organização da ESEC, eu acho que é um potencial muito grande pra você. E caramba, fiquei. Eu fiquei bem tocada. Eu acho que foi uma das melhores visões de intercâmbio que alguém já conseguiu trazer e explicar com tanta clareza. Até te perguntar a sua perspectiva sobre a ESEC e como que o intercâmbio pode transformar a vida das pessoas, mas tudo que você acabou de falar pra mim simplifica tudo isso.
resume tudo isso. Hoje em dia, você é diretor de gestão de pessoas da ESEC Florianópolis. E de que forma você olha para as pessoas do seu escritório, do seu time, e como você tenta entregar uma boa experiência para elas a partir da experiência que você teve na Argentina? Eu acho que desde que eu entrei, já antes de fazer o intercâmbio, eu sempre olhei para as pessoas que estavam, tipo, como diretor de gestão de pessoas, eu fiz o processo seletivo da ESEC, né? Quando logo que eu assumi com esse cargo, eu fiz o processo seletivo e entraram várias pessoas novas e eu sempre olhei com muito carinho, assim, tipo, para mim colocar uma pessoa dentro da organização é uma coisa que eu faço com muito carinho mesmo, sabe? Eu não faço por fazer, tipo, para mim não é só tô colocando uma pessoa aqui para trabalhar, tipo, eu acredito muito no que a ESEC faz, assim, tanto por intercâmbios quanto pela experiência de membresia. Então eu sempre olhei para as pessoas com muita esperança, assim, tipo, para mim colocar as pessoas aqui dentro, eu tô colocando dentro de uma coisa que eu acredito muito e que eu amo muito. Então é um voto de confiança muito grande que eu dou naquela pessoa e, tipo, eu realmente acredito nela, que ela tá entrando e quero muito que ela viva isso, assim. Então, e aí eu acho que isso já desde o início, aí quando eu vivi o intercâmbio, meio que mudou, tipo assim, antes eu queria que todo mundo fizesse parte da ESEC, e agora eu quero que todo mundo faça parte da ESEC e faça o intercâmbio pela ESEC também. Então, acho que eu sempre tento muito passar para as pessoas o quanto que é incrível isso tudo que a gente está fazendo, porque realmente às vezes só na fala é difícil de entender o quão profundo que é. Então eu estou sempre tentando passar isso para as pessoas, estou sempre tentando trazer relatos meus, trazer relatos de outros intercambistas para ver o quanto que é gigantesco tudo que a gente faz, o quanto que é um privilégio muito grande, acho que um privilégio muito grande fazer parte disso, sabe? Fazer parte de um movimento tão grande, de um movimento com tanta história que faz tanta coisa incrível para o mundo, assim. E então eu acho que o meu olhar sobre as pessoas do escritório é muito esse. Eu acredito muito no potencial que a ESEC tem de mudar vidas, tanto por meio de intercâmbio quanto por meio de uma experiência de membresia. Então eu olho para todo mundo com muito carinho, com muita esperança e com muita fé, assim, de que, tipo, pô, eu acredito muito nessa pessoa, sabe? Que ela pode chegar aonde ela quiser e os caminhos que a gente puder dar para ela aqui dentro a gente vai dar e a gente vai fazer o que for possível para a gente poder desenvolver ela ao máximo, porque tipo, tanto de membresia quanto de intercâmbio, eu vi na prática o quanto que isso te desenvolve, sabe? Que nem eu falei, mudou a minha vida, assim, tudo. O João de antes da ESEC, de antes do intercâmbio, é completamente diferente. Via o mundo de uma maneira completamente diferente, sonhava coisas completamente diferentes, acreditava muito menos, assim, em si mesmo e no seu potencial, então, tipo, eu acho que eu tenho um amor muito grande e uma consciência muito grande do potencial de mudar a vida que a ESEC tem, e todo mundo que eu entro, que eu coloco em contato com a ESEC de alguma forma, eu coloco muito, tipo, querendo que mude a vida dela também de alguma forma, sabe? Poxa, fico muito feliz que você deu essa chance para a ESEC também durante todo esse tempo, até você chegar no cargo de diretor de gestão em pessoas, porque a ESEC ela te bota num ambiente bem desafiador. Eu acho que é igual o ESEC Cash aqui, esse nosso momento. A gente é uma organização sem fins lucrativos, nem sempre a gente vai ter o orçamento que a gente gostaria para investir em novas ferramentas ou até mesmo investir em novos meios de comunicação, mas a gente tá aqui, fazendo do nosso jeitinho, mas a gente tá aqui. E que bom que você se permitiu e deu essa chance pra organização, ao ponto de hoje você tá num cargo de direção e olhando para outras pessoas e buscando também, às vezes, gerir talentos dentro da organização para que eles consigam postular e subir cada vez mais de cargos. Que bom que você chegou até onde você chegou porque você se deu essa chance. Talvez a gente nem estaria aqui nesse bate-papo agora. Então, primeiro, eu tô muito orgulhosa de você mesmo. Fico muito feliz que você, de certa forma, vem se completando ao longo do tempo através do propósito da organização. E, nossa, muito inspirador. Queria te agradecer por esse bate-papo. Acho que a gente conseguiu trazer todos os pontos, assim, de viagem, de carreira, de propósito, que é o objetivo desse episódio. E algo que você comentou em uma das perguntas que eu fiz sobre cultura, né, sobre as pessoas da Argentina, foi quando você mencionou: eu não sabia me comunicar muito bem em espanhol, eu apostava num portunhol,
mas ao mesmo tempo todo mundo sabia o que cada um queria dizer. E isso reflete muito na história da organização, né? Lá por volta da Segunda Guerra Mundial, que era uma cambada de gente tentando se comunicar, falando o quanto eles queriam parar com a guerra e procurar ações para parar com isso. Ninguém entendia a língua de ninguém, mas no final do dia todo mundo queria a mesma coisa e todo mundo sabia que naquela mesa tinha pessoas buscando pelo mesmo propósito. E a ESEC é isso, né? Você tá em Floripa, eu tô em São Paulo, e de alguma forma a organização consegue juntar a gente, consegue fazer com que a gente tenha esse contato no dia a dia. Então é realmente uma experiência bem diferente. Então queria te agradecer por você ter disponibilizado seu tempo em pleno feriado para trazer a sua história de intercâmbio. Eu fico muito feliz. Imagina, eu que agradeço o convite também, foi muito legal de participar. E eu acho que isso que tu falou é muito real, assim, tipo, o quanto que isso nos conecta só de ter o mesmo propósito e até, tipo, foi uma coisa que eu tive muito por ser da IESEC, viajando lá e tendo contato com outra IESEC. Tipo, as pessoas de Fato. lá, foi muito legal, assim, porque eu tinha uma interação bem grande com eles também, eu ia lá, conhecia o escritório presencial deles, passava um tempo com eles, e era muito legal porque eu via, tipo, eles fazendo igual a gente fazia aqui, com uma estrutura bem diferente do que a gente tinha aqui no escritório de Floripa, mas tipo, eles fazendo lá todo dia, trabalhando da mesma maneira que a gente trabalhava, lutando da mesma maneira que a gente luta, com as mesmas dificuldades que a gente passa, e para fazer a mesma coisa, porque eles também acreditavam muito, assim. Então eu acho que é isso, assim, a ESEC, como falam, é realmente uma organização de pessoas por intercâmbio, sempre vai ser, e acho que isso que faz dela tão grande e tão incrível, assim. Super concordo. E para você que está escutando a gente, caso você tenha interesse em fazer um intercâmbio, seja trabalho, seja um intercâmbio voluntário, voltado para uma questão social, é só você entrar no site da exec.org.br e ver a ESEC mais próxima da sua casa. E também, se você trabalha em alguma empresa, seja pequena, né, ou grande, ali de médio porte, e tem interesse em fazer uma parceria com a organização, a gente tem alguns tipos de parcerias. Por exemplo, recrutamento internacional, onde sua empresa ela pode receber jovens intercambistas qualificados, promovendo a diversidade e a internacionalização do ambiente de trabalho. A gente também conta com a parceria de Employer Branding. Basicamente é para fortalecer a sua marca empregadora com jovens. E também responsabilidade social, que é uma parceria exclusiva para marcas que querem ajudar a impactar o mundo de uma forma mais positiva. Obrigada por ter escutado esse episódio e eu te espero no próximo Histórias de Intercâmbio.